E o Palmeiras decidiu contratar um goleiro depois da saída do Everton, que foi para o Grêmio, e das atuações ruins de Marcelo Lomba no Campeonato Paulista. A ideia da comissão técnica é encontrar alguém que possa ser uma sombra para Carlos Miguel. O último nome especulado pela imprensa como possível alvo do Palmeiras dificilmente será contratado. Pedro Morisco, 22 anos de idade, tratado como a maior joia do futebol brasileiro, ele pertence ao Coritiba. Recentemente o Coxa já recusou 7 milhões de euros para sua transferência. Não dá para imaginar que o Palmeiras vai investir 10, 11, 12 milhões de euros por um goleiro que chegaria para ser reserva do Carlos Miguel. E não há imaginação, a possibilidade, a perspectiva de que o Carlos Miguel volte ao futebol europeu tão cedo. Ele acabou de vir de uma passagem bem frustrante pelo Nottingham Forest. A ideia do Palmeiras é ter alguém mais capaz de disputar a posição com o Carlos Miguel, mas certamente um goleiro mais barato do que o Pedro Morisco, que de fato tem excelentes perspectivas, jogador de enorme futuro. Agora se preparem, a novidade que eu quero falar com vocês é o seguinte: a questão do mercado, o Palmeiras a gente sabe que está no mercado, a gente sabe que o Palmeiras contratou só 2 jogadores nessa janela, saíram 6, o Palmeiras precisa repor, precisa dar um elenco com mais opções para o Abel, já tem, mas precisa melhorar, até porque tem 4 lacunas aí, né? Saíram 6, só chegaram 2, tem 4 vagas aí. E o que eu fiquei sabendo é o seguinte: o Palmeiras está negociando sim com o Thiago Almada. Thiago Almada pode ser jogador do Palmeiras já nessa próxima janela de verão europeu, depois da Copa do Mundo. Por quê? Porque o Atlético de Madrid quer Flaco Lopes, o argentino que joga para o nosso lado. Aliás, Flaco Lopes até agora já tem 7 gols na temporada, em 14 jogos, né? 4 no Brasileiro e são 11 no Paulista, são 15 jogos. 15 jogos, já tem 7 gols e 3 assistências. Temporada espetacular do Flaco Lopes. Mas o Flaco Lopes, como todo jogador, já está no Palmeiras há um tempinho, tem 25 anos, também gostaria de jogar na Europa. E o Atlético de Madrid aparece como interessado. O Palmeiras já colocou que menos de 40 milhões não dá para conversar, mas o Atlético de Madrid tem jogador que interessa para o Palmeiras. No caso, Thiago Almada. Então esse negócio pode sair. Vai o Flaco para lá, vem o Thiago para cá, e aí os times se acertam e o Palmeiras sim pode ter. O negócio está rolando, a conversa está evoluindo, está conversando. O Palmeiras pode, quem sabe, acertar essa negociação com a ida do Flaco Lopes e a chegada do Thiago Almada. Aí você quer saber minha opinião? Eu acho ótimo negócio. Ótimo negócio. Sabe por quê? O Flaco hoje é um jogador que está jogando uns passinhos atrás ali, como meia. E está jogando bem, já falei os números dele. Números bons do Flaco na temporada. Só que se a gente pensar num meia para fazer essa função, com certeza esse meia tem que ser o Thiago Almada. Tem 24, vai fazer 25 mês que vem. Thiago Almada, jogador jovem de seleção, não está fazendo grande passagem aí pelo Atlético de Madrid, tem 28 jogos, 3 gols, acho que 1 ou 2 assistências, pouco para um jogador dessa qualidade, dessa capacidade. Então, imagino que o Atlético quer negociar o jogador, quer contratar o Flaco, e aí a coisa pode dar certo. Um vai, o outro vem, gosto muito desse nome, só que o Palmeiras vai precisar de outros jogadores, né? Mas esse nome vem realmente no momento certo e um negócio que pode agradar os 2 times, né? Com a chegada do Flaco para o Atlético, o jogador também, imagino, que vai ficar satisfeito em jogar num time grande da Europa, da Espanha. E o Thiago, que não está tendo oportunidade lá, o Almada, com certeza vai perguntar para o Flaco: e aí, como é que é a história lá do Palmeiras? Como que é a instalação, como que é a estrutura, como que é o Abel, como que é a presidente, como que funciona? Aí a gente sabe que o Flaco vai falar sobre a estrutura do Palmeiras, falar sobre o Abel, sobre a Leila, enfim. A gente sabe que o Palmeiras tem uma estrutura de time europeu aqui no Brasil e que agrada todo jogador que vem da Europa. A gente já ouviu, inclusive o Andréas falando sobre isso, vários jogadores, né? Então a gente não tem dúvida nenhuma que se a conversa for nesse sentido, o Flaco vai recomendar e muito para o Almada a chegada dele no Palmeiras.
Então é um negócio que pode acontecer, seria um negócio muito importante, o Palmeiras precisa do meia. O Flaco está fazendo, tá até legal, mas eu não tenho dúvida que o Thiago Almada pode acrescentar em muito esse meio campo do Palmeiras. Aí ficaria um esquadrão realmente para o Abel trabalhar para esse final de temporada. Então, Thiago Almada está na mira do Palmeiras e pode acontecer já na próxima janela de transferência do futebol internacional. Falei para você com uma novidade que acho que você não estava esperando, né? Então, essa é a situação hoje, a conversa está acontecendo, isso pode acontecer já nessa janela, tá legal? Vamos falar um pouquinho desse jogo do Palmeiras então, que é final de campeonato, o Palmeiras tem a vantagem. Se tem uma coisa que o time do Abel sabe fazer, é jogar com vantagem. A gente já viu isso várias vezes. Aliás, às vezes eu acho que poderia se expor até um pouquinho mais, né? Poderia ir atrás do resultado, acho que poderia realmente o Palmeiras ir atrás de fazer, ampliar a vantagem, não é muito assim não é muito a forma como o Abel gosta de jogar, de se expor, mas enfim, é um Palmeiras vitorioso, é um Palmeiras que a gente conhece, que quando tem a vantagem sabe administrar resultado. Então vai com essa vantagem para Novo Horizonte. O Novo Horizontino ainda não jogou com nenhum time tendo a vantagem, né? Normalmente o Novo Horizontino fica ali esperando, é um time fisicamente muito forte, e por isso é um time que se defende bem quando é atacado pelo time grande, né? Porque jogou lá contra o Santos precisava ganhar para classificar. Jogou contra o Corinthians precisava ganhar para classificar. E aí esperou os times e depois no final, se impondo fisicamente, conseguiu matar o jogo, conseguiu avançar nas quartas de final, na semifinal. Tem que ser respeitado por isso, tá? Eliminou o Santos, eliminou o Corinthians, chega com méritos a final aí, mas já perdeu a vantagem, porque o Palmeiras ganhou a primeira, tem a vantagem do empate, e o Novo Horizontino vai ter que jogar de uma forma que não gosta muito não, tem que se expor. E é aí que o Palmeiras realmente sabe jogar, é da forma como o Abel gosta e como ele faz esse Palmeiras jogar. Eu falei aqui para vocês, fiquei sabendo, que o Arias estava treinando o time titular. Pode ser a surpresa para esse jogo de domingo, pintar o Arias aí no time do Palmeiras titular. Seria ótimo, né? Eu acho que um jogador desse calibre, desse quilate, dessa categoria, né? Com toda essa capacidade, experiência em jogos decisivos, em jogos grandes, não dá para se abrir mão. O Arias foi contratado para jogos como esse. Aliás, o Palmeiras precisa forjar o Abel, né? Construir de novo um time campeão. Porque esse time do Palmeiras aí, a maioria de jogadores não sabe o que é ser campeão ainda. Então o Palmeiras mandou muita gente embora, estou até com a lista aqui, ó, não tem fim, né? Os jogadores que saíram do ano passado foram 11 e esse ano saíram mais 6, ó. O Everton, Michael, Veiga, Facundo, Bruno Rodrigues e Aníbal. Esses aqui só o Everton e o Veiga que foram campeões também, mas o ano passado saiu muita gente, né? Zé, Rony, Dudu, e a lista é grande, de jogadores que deixaram o Palmeiras, de jogadores campeões. E chegou essa turma aí que ainda não ganhou nada. Então o Abel precisa fazer esse trabalho de novo. Criar uma mentalidade vencedora, criar um time campeão, assim como ele fez com aquele time que foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil. Ganhou tudo. Ganhou tudo e agora precisa de novo reencontrar esse time vencedor. E o Abel fazendo história, né? Chegou em 6 finais do Campeonato Paulista e se vencer essa, se torna o treinador mais campeão da história do Palmeiras. O Abel fazendo história realmente. Bom treinador. Então precisa, como bom treinador que é, achar um lugar para o Arias nesse time. Eu já falei aqui, não gostei muito da última entrevista do Abel, citando e falando sobre o Arias, mas enfim, né, vamos esperar que o Abel possa repensar, ou então pode ser que é aquele discurso para a imprensa, que é aquele discurso para fora do clube, que dentro do clube eu acredito e espero que as coisas sejam diferentes mesmo, porque o Arias está num outro patamar. Está num outro patamar e já falei também que eu não entendi, na ausência do Vitor Roque, colocar o Sousa e deixar o Arias no banco assistindo o jogo. Espero que isso não aconteça mais, porque o Arias realmente é grande jogador. Se for comparar o Arias e o Sousa, aí é brincadeira, né? Aí é brincadeira, não dá nem para comparar, porque o Arias joga muito mais bola. Outro assunto que eu queria abordar com vocês é que acabou essa semana aqui, acabou a janela de transferências, né? Só tem essa transferência interna ainda, você ainda pode contratar alguns jogadores que estão atuando aqui no Brasil, e tem jogador que interessa, né? A gente sabe.
O Danilo está no radar aí, interessa sim para o Palmeiras. E se o Palmeiras conseguir costurar aí uma negociação com o Botafogo, sabe a situação do Botafogo, né? Seria um golaço da diretoria. Espero que as coisas aconteçam, que a diretoria se mexa e consiga trazer um primeiro volante, que a gente está carente ainda nesse elenco, a gente não tem um primeiro volante. Mas, falando dessa janela que fechou, o Palmeiras, não dá para dizer que foi tímido, tá? Porque gastou aí 188 milhões nessa última janela de 2026. A janela do início do ano, né? Do início da nossa temporada. No ano passado, gastou 700 milhões. Então, o Abel está com um elenco hoje aí, que é o melhor elenco que o Abel já trabalhou, que foi investido praticamente 900 milhões de reais, quase 1 bilhão de reais. Então, assim, isso traz, claro, uma responsabilidade, isso traz cobrança, isso gera expectativa, e esse time, esse ano, precisa ganhar. Esse ano não dá para ficar no quase campeão. Não dá para ficar no quase campeão. A Leila falou que está com abstinência já, o torcedor também. Abstinência de título, que o ano passado foi 0, não veio nada. Então, de um time que em 25 gastou 700 milhões, mas contratou mal, veio Facundo, veio Paulinho, Vitor Roque, Sousa, Andréas, Martínez, Jefté, Carlos Miguel, legal. Evangelista, legal. Fux, legal. E Kelvin. Então foram 11 contratações a um custo de 700 milhões. Muita coisa, né? Porque desses jogadores, quem jogou? Vitor Roque, Andrés, Carlos Miguel, começou a jogar nessa temporada, e o Kelvin. Kelvin ainda, né? Não conquistou o coração do torcedor ainda não. Então precisa jogar mais bola. Do resto, as contratações não vingaram. O Palmeiras não teve jogadores que vieram para jogar, que foram... que conquistaram espaço no time. Então foi muito dinheiro com o jogador, mais ou menos. Nessa janela, como eu já falei, 188 milhões, mas pelo menos as contratações foram certeiras. Marlon Freitas, 33 milhões e Arias, 155 milhões. O que o Palmeiras precisa é contratação desse nível. Assertiva, né? Com o Marlon Freitas chegou e começou a jogar. O Arias só não está jogando porque o Abel ainda não achou lugar para ele no time. Que a hora que entrar não sai mais. Então foram duas ótimas contratações de jogadores que realmente a gente sabe que vão entregar, que vão tomar conta aí do seu espaço, né? Dar a camisa e deixar os caras jogar. Dos outros jogadores que chegaram não era bem assim, né? Só que o Palmeiras está com um déficit no elenco. Déficit no elenco. Porque saíram 6 jogadores nessa temporada. Não é pouca coisa não, ó. O Everton, Micael, Veiga, Facundo, Bruno Rodrigues e Aníbal. E chegaram só 2. Embora o Palmeiras tenha acertado nesses 2 jogadores que chegaram, ainda o elenco fica com déficit, né? Saíram 6 e chegaram 2. Eu acho que principalmente para o Abel ter opções no banco, o bom é que o DM recuperou tanto o Evangelista quanto o Felipe Anderson. Tem 2 opções ali para o Abel no banco. Por quê? Com a saída de 6 e a chegada de 2, é claro que está faltando gente nesse time. Então a gente espera que o Palmeiras possa ainda continuar buscando no mercado. Ainda tem espaço, a janela aqui nacional ainda não fechou, né? Para chegar algum jogador, quem sabe Danilo. E para o meio do ano, que a gente aí sim espera uma movimentação bem maior. Quem sabe chegando aí, já falamos sobre isso também, jogadores importantes, né? Como o próprio Danilo, Nino, o Arias já está por aí. Então é importante, eu falei aqui do Almada também, aí seria outro golaço da diretoria. E a gente espera que realmente o Palmeiras possa contratar jogadores desse nível, desse calibre. Tá bom? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Palmeiras. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Verdão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.